Pessoal, cá estamos nós, brujos e bruxas da luz, guerreiros e guerreiras da luz, vocês. Que a paz e a energia do universo esteja com vocês sempre. Paz e energia do universo com vocês sempre. É isso aí, galera. Se você não acha que você precisa de paz e energia do universo, a porta está aberta. Tchau. É isso aí. Você não é bem-vindo aqui. Aqui é uma família gigante que curte paz e energia do universo. Eu sempre me surpreendo. Eu sempre acho, não sei porquê, talvez um pouquinho de naivete da minha parte, ou seja, um pouquinho de inocência em achar que os idiotas vão chegar aqui. Antes de eu bancar o idiota, deixa eu me acostumar com o ambiente e ver o que mais que esse cara postou ali nesse vídeo que eu tô vendo, para ter certeza que eu não vou ser o idiota da corte. Mas não adianta. Por incrível que pareça, e vocês, eu tenho certeza que sabem disso, porque na vida de vocês deve ter um monte desses idiotas. Você não perde para esperar, o cara sempre vai lá, uma menina sempre vai lá e fala alguma bosta, alguma merda, desculpa o meu francês, que prova por que ele ou ela são idiotas. É impressionante. Eu sempre acho que a pessoa tem aquela oportunidade, né? Talvez tenha aquele insight, né? Aquela, pá, acendeu a lâmpada. Sabe a lampadinha do professor Pardal lá? Pois é, bam! A gente sempre acha que de repente essa pessoa vai, pô, tenho sido uma pessoa idiota, burra, ignorante até agora, vou mudar daqui pra frente. Ah, little hope, sem esperança. Eles dizem que a esperança é a última que morre, mas no caso desse pessoal aí, realmente é a última que morre mesmo. Vai morrer depois que os caras morrerem, porque tem gente que não tem jeito. Vocês com certeza têm gente assim na vida de vocês. Quer uma dica? Faz o que a gente faz. Primeiro, nada do que é dito a seu respeito, nada, você leva pro lado pessoal. Nada. Sacou a jogada? Qualquer pessoa que falar qualquer coisa a seu respeito, que seja uma coisa derrogatória, coisa que não é bacana, primeira coisa que você tem que fazer é ignorar. Segunda coisa que você tem que fazer é não levar pro lado pessoal. Não leve. Sabe por quê? A ideia da pessoa em fazer isso é justamente que você leve pro lado pessoal. É justamente que você desencarrilhe o seu trem do foco e da força atrás de suas metas e por um segundo momento, hora ou dia, você perca aquele tempo precioso que você tem e se sentindo mal ou preocupado ou ponderando ou pensando ou gastar um segundo que se quer com as ações de idiotas ignorantes. Não faça isso. O erro é seu. O erro não é da pessoa que disse. A pessoa que disse, a gente não pode esperar mais nada daquela pessoa. Aquela pessoa chegou num nível na vida em que dali pra frente, emocionalmente, espiritualmente, ela não vai progredir. É ali que ela vai ficar o resto da vida. Cabe a você saber como lidar com isso. Você é responsável como você reage. Ninguém controla isso, só você, sabia? Se alguém chama você isso daquilo, se alguém agride alguma pessoa que você conhece, que você ama verbalmente e tal, verbalmente, né? Aí, ó, coisa física é outra história. Aí você sabe que o guerreiro puxa a espada e sai cortando cabeça, entendeu? É outra história. Mas verbalmente, olha, o gozado é que as pessoas que são verbais assim, que falam pelas costas, que apunhalam, essas pessoas elas não têm coragem de vir encontrar você e falar na tua cara o que eles pensam. Não tem. Existe uma razão para isso. Geralmente essas pessoas são covardes. Então, quanto menos tempo você perder com esse tipo de gente, melhor é para o seu sucesso, a sua saúde, a sua felicidade e, além de tudo e acima de tudo, ok? O seu progresso diário atrás daquilo que é bom para você. É só nisso que você tem que focar. O resto, afasta. O resto, bloqueia. O resto, isola. O resto, deixa de lado. O resto não existe, porque o resto é o resto. Só existe você e as suas metas. É você atrás das suas metas. É você e a sua culpa se você falhar. É você e o seu sucesso se você conseguir chegar lá. É só você, meu querido e minha querida.
mais ninguém. É a vida. Ou você aceita, ou você sucumbe. Lembre-se, ou você adapta e migra, ou você migra e adapta, ou você definha e morre. Essa é a lei básica da sobrevivência das espécies. E você e eu somos uma espécie. Ok? Fica aí a dica. Bam! Bom, você não gostou da minha dica? Que nem um cara deixou um comentário lá que me falaram, o moderador me chamou e falou assim, tem esse comentário aqui, eu comecei a ler o comentário e dei uma risada, né? O cara falou assim, nossa, mas seus vídeos são fantásticos, mas pô, você perde esse tempo todo no começo. Eu perguntei pra ela, o que você fez? Ela falou, Del, block e ban. Oh! Não vale nem a pena a gente responder um energúmeno desse, entendeu? Pra falar o quê? Não perca tempo com gente assim, não vale a pena. Bom, galera, grande Brad Schoenfeld, one more time. Mais uma vez, Brad Schoenfeld saiu com um pensamento fantástico de um pré-estudo. É a pré-publicação do estudo, digamos assim, que ele fez. Adivinha sobre o quê? Sobre uma técnica que o grande Joe Weider, mentor de Arnold Schwarzenegger, pois é, Schwarzenegger, da Áustria. Joe Weider, pai da musculação moderna. Se você não sabe quem é Joe Weider, por gentileza, faça a você mesmo um grande favor e dá uma olhadinha no Google, ok? O princípio da pré-exaustão, pois é. E o que o Brad fez? O Brad fez o seguinte, ele falou assim, bom, esse princípio aí, será que rola? Vocês sabem que o trabalho do Brad ultimamente tem sido muito na área de volume, né? Inclusive alta repetição, hipertrofia. Todos os trabalhos, eu acho que eu fiz uns 6 vídeos nos últimos 4, 5 meses que tem a ver com o trabalho, ou um dos trabalhos, ou um trabalho correlacionado com Brad Schoenfeld. Brad Schoenfeld, Al Harrigan, Brad Contreras, essa galera aí. Bom, então o que acontece? O que ele fez? Ele começou a fazer um trabalho, um teste, trabalhou em cima dessa hipótese de que a pré-exaustão talvez fosse uma boa técnica para hipertrofia. E o que ele fez? Ele pegou uma galera para colocar nesse estudo e ele usou o princípio da pré-exaustão para ver se funcionava. E a conclusão que ele chegou foi a seguinte, que o princípio de pré-exaustão, devido ao aumento da volumetria, ou seja, o volume de trabalho que é feito a mais, porque você está pré-exaurindo o músculo, ou seja, você está fazendo uma situação onde ele está ficando mais cansado antes de você começar a trabalhar ele diretamente, ok? Então a pré-exaustão aumenta o tamanho do volume, ou seja, a quantidade de volume, né? Isso é mais correto em português do que o tamanho. A quantidade do volume que é usado no seu treino, ele aumenta por quê? Porque você fez todas aquelas repetições anteriores à pré-exaustão do músculo, ok? A coisa mais importante que você tem que lembrar é o seguinte. Qualquer princípio de treino, ok? Tem o seu lugar e a sua hora, fundamentado em uma coisa extremamente importante, que é a mesma regra que eu falo para vocês sobre a regra da suplementação. Tem o seu fuqueta e o seu avião a jato. E entre o fuqueta e o avião a jato, existem vários níveis, aonde em um deles você se encaixa. E fundamentado naquele nível que você vai se encaixar, todo o resto é trabalhado. Inclusive, o que você vai suplementar, se é que vai suplementar, ok? E se for suplementar, que qualidade de coisas você vai usar, especificidade daquilo que você vai usar, para ter certeza que, vai diretamente em relação ou correlação ao que você está fazendo na academia, a sua dieta, como você está descansando e a sua meta de médio, curto e longo prazo. Ou seja, tudo começa com o seu treino e a produção da síntese proteica no treino. Mas tudo isso tem que estar relacionado naquilo que você está fazendo com relação à sua suplementação ou nutracêuticos que você vai usar. Agora, qual é o outro lado da moeda?
Para você gerar a sua síntese proteica na academia, através do seu treino, ok? Você também precisa se qualificar dentro da regrinha da fuqueta e do avião a jato. Por quê? Porque naquele momento, se você está começando, ok? Você pode usar várias técnicas, não é uma só, que vão estimular o conhecimento do seu corpo, ao mesmo tempo gerar para você aquilo que você quer, que é a síntese proteica, o estímulo das suas fibras e a hipertrofia. Portanto, se você falar assim, Rich, o princípio da pré-exaustão pode ser usado em qualquer nível, aí a primeira coisa que eu vou falar para vocês, porque eu estou no Brasil, é o seguinte: eu não vou dizer para você que você deve fazer nada, porque nós estamos na P do Brasil, e aqui se eu falar alguma coisa, eles vão dizer, o Richard lá, ele não é professor de educação física, ele está falando coisa. Logo, logo isso vai mudar. Mas enfim, então eu vou dizer para vocês o que eu faria se eu fosse você e estivesse começando, tá? No meu primeiro ano de treinamento, se tiver um mês ou tiver 12 meses, tem uma galera que acha que com 12 meses já é o carinha, né? Vou subir no palco, subir no palco. Ai, gafanhotas. Bom, então é o seguinte, o que eu faria? Uma coisa muito simples. Eu olharia aonde eu estou indo, como é que tá todas as coisas que eu estou fazendo, minha nutrição, meu descanso, meu tempo de treino, se eu tenho tempo, como é que tá a história e tal. E em cima daquilo, eu começaria a procurar algumas técnicas que eu posso usar para estimular a minha síntese proteica na academia, mas que não vai requerer alguma coisa que eu ainda não sei fazer. Por quê? Se você começa a fazer uma técnica que é muito avançada, não é que os seus neurônios não tenham a capacidade de fazer isso, ou de fazerem isso. Não é que a sua coordenação motora, eventualmente, não vai se acostumar a fazer aquele movimento com aquela carga, etc. É que simplesmente a sua carcaça, tanto biológica, quanto emocional, quanto mental, não estão prontas para certas coisas. Aí você vai falar assim, mas, Rich, como assim emocional? Você acha que o seu emocional não tem tudo a ver com a produção que você tem no seu treino? Pois é. Ter a concentração que você requer para fazer certos tipos de técnica requerem, sim, um foco emocional centrado. 2. Se você ainda não desenvolveu a coordenação motora para você fazer certos tipos de coisa, você não deve fazê-lo, porque para desenvolver coordenação motora, você precisa de pouco peso e alta repetição. Quanto mais você repetir o movimento, mais mestre no movimento você fica. Quem luta sabe disso. Pam, repete, certo? Pois é. Então, voltando, o que eu faria se fosse você? Eu pegaria e falaria, bom, como é que é a pré-exaustão? Pré-exaustão é o seguinte, você vai fazer uma série de exercícios associados àquele músculo que você vai atacar, para deixar o seu músculo já cansadinho, para quando você atacar ele e massacrá-lo. Eu vou colocar aqui 4 tipos de pré-exaustão para você dar uma olhadinha aqui no corpo do post, porque muitas vezes eu falo as coisas e a galera fala assim, mas eu não entendi o que você falou. Então eu vou escrever aqui na descrição do vídeo, no corpo do post, 4 exercícios, ok? Que com pré-exaustão para você ter uma ideia de como é que funciona, tá? Então você vai fazer... Se você for fazer esse exercício, esse aqui serve como pré-exaustão. Se for fazer esse exercício, esse aqui serve como pré-exaustão. Ou se você for fazer esse exercício aqui, uma alta repetição e um aquecimento mais longo vai servir como pré-exaustão. Tem vários tipos, eu vou colocar aqui os que eu mais prefiro para você ter uma ideia. Estou recomendando alguma coisa para você? Estou dizendo para você o que eu faria se eu fosse você. Eu não sou você, portanto, procure profissional na área que não sou eu. Na área de economia, sou eu. Só que eu não estou falando de economia, beleza? Então, seguindo em frente. Quando você trabalha princípios, antes de você se perguntar se aquele princípio é para você, não saia correndo querendo aplicar as coisas, não. Estuda um pouco. Se você tiver dúvidas, pergunta um pouco. Óbvio, se você está no Rich Vela Team ou se você está no PK2995, você está rindo agora porque você sabe que você não tem dúvida alguma sobre nada. Você não vai ter dúvida nenhuma. Por quê? Nosso acompanhamento diz exatamente para você o que você vai fazer.
Interessante, hoje eu recebi uma mensagem da menina do chat, que cuida do chat, de um cara que queria entrar no programa Gold, Rich Vela Gold, e ele veio com tudo quando eu tive pergunta, e eu li o chat que ela me mandou a cópia, porque ela recomendou que ele fosse para outro lugar. E ela queria saber se ela fez certo ou não. Ela ficou preocupada que depois, se eu visse cópias de chat e visse essa conversa, que eu ia massacrá-la. E eu fui ler a conversa. E o cara veio para perguntar para nós como é que era o Gold. Mas veio cheio da sabedoria. Ele falou primeiro que ele era iniciante, mas que ele estava saindo de um bulking. Ok, então iniciante que sabe fazer bulking, beleza. E que agora ele ia entrar num cutting, mas ele precisava de alguém para dizer para ele como fazer o cutting. Aí depois disso, ele continuou dizendo para ela como é que o cutting tinha que ser. Aí ele foi falando isso, falando aqui, não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você sabe como é que é, aí eu fico na dúvida, papapá. Aí ela falou para ele, olha, nós não somos babás. Você vai ter o melhor companheiro do mundo, vai ser fantástico, você vai ter sempre alguém ao seu lado. Nós vamos ensinar você a como você vai fazer a sua alimentação para que você adquira esse conhecimento e possa aplicar com inteligência esse conhecimento a qualquer hora, independente de onde você estiver, que é o certo, logicamente. Aí ele continuou falando um monte de coisa. Ela falou assim, olha, eu não acho que você vai se dar bem no nosso programa. Posso recomendar fulaninho de tal e fulaninho de tal? Aliás, ela recomendou, eu vou falar porque os dois caras são meus amigos, eu vou falar para você, ela recomendou ou ir falar com o Leandro Twin ou com o Jason Diga, porque eles têm um programa de treinamento que é um pouquinho mais detalhado do que o nosso, entendeu? Detalhado nesse sentido, né? Isso não quer dizer que um programa é ruim, ou pior, ou melhor, não, é questão de característica de como as coisas são feitas. E o cara ficou uns 5 minutos sem responder, quando ele voltou e falou, ok, obrigado. Fim de chat. Pois é, galera, o negócio é o seguinte, se você está começando, você tem que perguntar, se você quer entrar num time, lógico, o Rich Vela Team é fantástico, Jason Diga é muito bom também, Leandrinho Twin, que conheço, muito bom também, tá certo? Tem várias características, tudo, né? Uma coisa que você não deve fazer com nenhum de nós, nem com eles, nem comigo, é o seguinte, nem com o nosso time, nem com deles, lá. Não chegue achando que você sabe tudo, porque senão para que você está vindo? Agora, no entanto, se você vier para o Rich Vela Team, eu vou lhe garantir uma coisa, você vai ter um acompanhamento fantástico, old school, com uma linha de pensamento reta e correta. Vocês me conhecem, eu tenho mais de 1000 vídeos postados aqui nos últimos 24 meses, ok? Todos os vídeos são consistentes, você pode ver todos os vídeos, você vai ver que em nenhum deles eu tenho alguma contradição daquilo que eu falo, nenhum deles, ok? Então é o seguinte, a nossa linha é bem traçada. Tá difícil? Parou de crescer? Não sabe o que fazer? Não sabe como comer, se alimentar, o que vai comer, para onde vai, o que vai, caloria mais, caloria menos? Tá difícil decidir? Nós somos o lugar para você. Certamente, você vai ficar num lugar bacana. E agora, se você entrar, você ganha a Crab Power. Ou seja, presta atenção. Se você entrar e você não quiser a Crab Power, o valor vai ser o mesmo, tá? Tem gente que vai dizer, mas se eu tirar a Crab Power, vai ser menor? Não, a Crab Power é um presente nosso para você. 299 com Crab Power para 120 dias, é fantástico. Precisa entrar no time? Não. Eu estou dando um exemplo para você, por quê? Porque se você está no começo, está naquele primeiro ano, mesmo depois de 2 anos, tem gente que para, não consegue mais ir para frente. Às vezes, 120 dias de um tipo de condição de treinamento especializado ajuda você a aprender um monte de coisa. E conosco você vai aprender um monte de coisa. Estou dizendo que com eles você não vai, não. Vai, também são fantásticos, os dois, viu? Fantásticos, assina embaixo. Mas cada um com uma linha de pensamento. Só que, se você vier conosco, você vai ver o nosso estilo. E vocês conhecem o meu estilo, porque o meu estilo é esse aqui, tá certo? E o diretor do time de treinamento, o professor Ricardo, é um cara old school, ex-militar da aeronáutica, ok? Então, old school, ex-militar da aeronáutica, treina há 31 anos. Meu, você está no lugar certo conosco. Só que não somos babás. O ponto da história é sendo o seguinte, quer testar uma nova técnica? Teste com cuidado, inteligência, mas leia primeiro e aprenda por quê. Knowledge is power. E lembre-se, eu não estou recomendando nada. Vai atrás das suas metas, olha na meta, vai buscar o que é seu, lá longe, lá em cima, junto com as águias. Where the eagles fly, onde as águias voam. Se livra daqueles que te fazem mal e não preste atenção nos idiotas, porque de merda o mundo já está cheio. Pratique o corretismo e vá atrás do que é seu sempre. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here just for you.
Just for you, só para você, para mais ninguém.